Vou dar a boa tarde aqui oficialmente a todos e a gente vai começar o seminário do professor Igor Cesarino. Igor, é um grande prazer te receber aqui. Inclusive, quando o pessoal perguntou sobre seminários, fui eu que indiquei seu nome. Acho que você tem uma contribuição grande para dar aqui, tem interesses em comum com vários dos nossos docentes, e achei que seria uma boa oportunidade para mais um tipo de aproximação. O Igor tem mais ou menos o mesmo tempo de casa que eu. A gente entrou como parte de daquele acordo entre a FAPESP, as universidades e o governo do estado para trabalhar com bioenergia. A gente compartilha disciplinas. Então, fico bem contente de você ter aceito o nosso convite. Vou falar rapidinho aqui do seu histórico de formação, só para apresentar para o pessoal. Você tem graduação em Ciências Biológicas pela Unicamp, depois mestrado em Biologia Vegetal, também pela Unicamp, e doutorado no mesmo programa. Depois você foi à Bélgica, né, na Universidade de Ghent, onde fez o seu pós-doutorado até 2014, e logo em seguida já ingressou na USP, né? O Igor é professor doutor lá do IB, da USP de São Paulo. Trabalha com bases moleculares do metabolismo de lignina e parede celular secundária, engenharia de lignina e metabolismo de precursores fenilpropanoides, biologia de sistemas e bioenergia. E ele vai apresentar para a gente hoje sobre a enzima cafeoil-shikimatosterase, que, na verdade, o Igor foi um dos principais elucidadores da função e da descoberta, né, propriamente dita, da enzima, né? Então, é bastante proveitosa essa oportunidade de ouvir diretamente de você sobre o seu trabalho. Então, obrigado mais uma vez. A palavra é sua. Fique à vontade, Igor. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos do programa. Para mim é uma honra muito grande participar aqui do ciclo de vocês, de seminários. Eu vou já compartilhar a minha tela com vocês. Aí vocês me avisam se vocês estiverem, se vocês conseguirem observar. Tá dando para ver, Gabriel? Sim. Bom, como o Gabriel falou, o Gabriel já me apresentou, sou professor no Departamento de Botânica do IB, da USP, desde 2014. E hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho da história dessa enzima. Como o Gabriel já adiantou, eu tive a felicidade de fazer parte do grupo que descobriu essa enzima, na verdade, que descobriu a função dessa enzima no metabolismo de lignina, mas eu dei um nome chamativo aqui, Nasce uma Estrela, que é o nome de um filme, na verdade, um filme com o Bradley Cooper e Lady Gaga, em que a história é uma história bastante clichê, assim, que o Bradley Cooper é um cantor famoso, um pouco decadente, que um dia após um show ele vai em um bar, descobre uma cantora local, e essa cantora ele convida para participar da turnê com ele, e ela, praticamente desconhecida, se torna uma estrela, né? Então ela sai do anonimato para atingir o estrelato. E eu considero que essa enzima teve uma trajetória mais ou menos assim, porque ela era completamente desconhecida no metabolismo fenólico, e desde 2013 a gente vem descobrindo uma série de funções importantes para ela no metabolismo de lignina, no metabolismo fenólico. E eu participei de uma série dessas descobertas, então eu queria trazer um histórico. Então, a história que eu vou trazer hoje, na verdade a palestra que eu vou fazer hoje é basicamente uma história, e eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Bom, então, como mencionado pelo Gabriel, a minha linha de pesquisa é basicamente em lignina, né? Eu trabalho com lignina desde o doutorado, né? A lignina ela é um polímero fenólico que é depositado nas paredes secundárias de células especializadas. Então, células, principalmente células que fazem parte do tecido vascular, né? E células que fazem parte do tecido de sustentação das plantas. A lignina ela é formada basicamente por 3 monômeros, né, os chamados monolignóis ou álcoois hidroxicinamílicos. São esses 3 que vocês estão vendo aqui: o álcool paracumarílico, o álcool coniferílico e o álcool sinapílico. Eles diferem pelo nível de metoxilação do anel aromático, como vocês podem observar. E uma vez que eles são incorporados ao polímero, eles recebem esses nomes dessas unidades, unidade H, GS. Então, vocês vão ouvir ao longo da palestra, aumenta a unidade S, aumenta G, diminui H, enfim, são os monômeros básicos
do polímero de lignina. Existe uma série de outros monômeros que também são incorporados, mas em menor quantidade, e depende do tecido, da espécie vegetal. Existe uma série de outros monômeros. Na verdade, a lignificação é um processo muito plástico, e diversos compostos podem ser incorporados. Mas esses são os principais, o que a gente chama de monômeros canônicos, os monolignóis. E a lignina ela é extremamente importante para o desenvolvimento da planta, pelo crescimento e desenvolvimento da planta, e também para a interação da planta com o ambiente. Porque ela tem basicamente 3 funções biológicas. Então, ela permite, eu vou ligar o meu laser, que eu esqueci do laser. Ela dá força ou sustentação mecânica para os tecidos de sustentação, então ela permite que a planta pare em pé, basicamente. A lignina também impermeabiliza os vasos do xilema, então ela é uma das grandes responsáveis pelo transporte de água e nutrientes ao longo do corpo da planta. E a lignina, por ser um composto, um polímero altamente rígido e recalcitrante, ela também está relacionada com a defesa da planta contra herbívoros e patógenos. Então, dá para observar que, em termos de função biológica para a planta, ela é muito importante. Mas ela também é importante em termos econômicos, né? Então, economicamente, por que se estuda? Porque se tem um interesse em lignina. Porque a lignina ela é uma barreira para a utilização da biomassa vegetal no que a gente chama de bioeconomia, né? Então, na bioeconomia, a nossa expectativa é substituir as fontes fósseis de combustíveis e materiais, né? Petróleo, basicamente, carvão, por fontes renováveis e sustentáveis. E uma dessas fontes é a biomassa vegetal. Então, aqui num esqueminha bem simplesinho, você tem a biomassa da planta. A biomassa ela é rica em parede secundária. A parede secundária, por si, ela é rica em açúcares. Esses açúcares estão na forma de polímeros, então são polissacarídeos estruturais. E a ideia na bioeconomia é que esses polissacarídeos eles possam ser quebrados em monômeros, e esses monômeros possam ser fermentados, né? Fermentados ou em biocombustíveis, como o caso do etanol, por exemplo, ou que micro-organismos especializados transformem ou convertam esses monômeros em algum produto particular. Então, essa é a base da bioeconomia, em que a gente propõe o uso da biomassa, que é uma fonte renovável e sustentável. Porém, a realidade é que a biomassa vegetal, a parede celular, ela é muito complexa, ela tem uma estrutura muito rígida. E esse processamento da biomassa ele não é tão simples assim, não é tão eficiente. E o principal fator causador disso que a gente chama de recalcitrância da biomassa, ou seja, essa dificuldade no processamento, é a presença do polímero lignina. Por isso que há uma série de linhas de pesquisa tentando entender o metabolismo de lignina, e uma vez que a gente entende essas bases moleculares, a gente consegue fazer engenharia desse polímero para produzir plantas com biomassa otimizada para a bioeconomia. Esse é o histórico, o fundo teórico básico da minha apresentação. E quando a gente fala em metabolismo de lignina, que é o que nos interessa, né, no nosso laboratório a gente tem esse foco do metabolismo, eu não quero que vocês imaginem somente a biossíntese. São vários os aspectos que nos interessam, que vão desde a regulação. A lignina, como ela é um investimento sem volta de carbono, a planta não consegue degradar a lignina, ela só consegue produzir. A regulação da lignina é algo muito complexo. Ela acontece a nível transcricional, pós-traducional, então são processos bem complexos. Também a biossíntese, né, a partir da fenilalanina, sendo ela um fenilpropanoide, então seu precursor fenilalanina, até a produção dos principais monômeros, essa é a via metabólica que a gente vai focar bastante hoje. Também o transporte dos monolignóis que são produzidos no citoplasma para o apoplasto, onde eles vão ser polimerizados. E, finalmente, a polimerização, né, que não é mediada por proteínas. As proteínas elas oxidam esses monômeros, mas o acoplamento ele é completamente aleatório e guiado por padrões químicos, físico-químicos. Todos esses aspectos são de grande interesse para o nosso laboratório. Mas hoje eu vou focar em um aspecto específico, que é o aspecto da biossíntese. E aí eu queria levar vocês numa viagem no tempo, como que a via metabólica da lignina ela foi sendo reescrita, escrita ou reescrita, né? Como que o conhecimento foi sendo atualizado, principalmente com as descobertas em termos de biologia molecular. Na década de 80, a ideia da produção dos 3 monômeros principais era essa, né? Era uma ideia ou uma via que era basicamente baseada na importância do que a gente chama dos ácidos, né? Que são os hidroxicinamados. Então, uma vez que a fenilalanina ela era convertida em ácido cinâmico, o que se imaginava é que primeiro aconteciam todas as modificações no anel aromático.
produzindo todos os ácidos possíveis. Então, observem que a partir do ácido cinâmico que apresenta só um anel aromático, acontecem hidroxilações e metilações, ou seja, metoxilações, para produzir os diferentes ácidos, e a partir desses ácidos, então, ocorreria a redução da cauda-propano de ácido até álcool, produzindo as 3 unidades, ou os 3 monolignóis. Essa era a ideia que se tinha até a década de 80, certo? Mas aí começaram algumas descobertas muito interessantes. Mas no final dos anos 80, descobriu-se que a enzima que metilava, né, a hidroxila na posição 3, ela não utilizava o ácido, e sim um éster de CoA. Então, ela utilizava cafeil-CoA e não ácido cafeico para realizar essa metilação. A partir dessa descoberta, a gente começou a entender que, na verdade, nem todos os ácidos tinham uma importância nessa via. Então, ao invés dessa metilação acontecer nesse nível, eles descobriram que, na verdade, acontecia nesse nível. Então, os ácidos começam a perder a importância, né? Então, essa foi uma primeira descoberta que ajudou a reescrever essa via. Cafeil-CoA era utilizado como substrato e não ácido cafeico, para produzir já ferroil-CoA e não ácido ferúrico, né? E aí, no final dos anos 90, se descobriu também que a enzima que realiza, aqui está bem feinho, vou mostrar no próximo slide, a enzima que realiza a hidroxilação na posição 5, que está aqui, ela também não agia em ácido, mas ela preferia os aldeídos e os álcoois, né? Então, novamente, aqui, ao invés de acontecer a hidroxilação na posição 5 ao nível de ácidos, na verdade, descobriu-se que essa hidroxilação ela acontecia tanto ao nível de aldeído, usando o coniferaldeído, quanto até mesmo no nível do ácido, do álcool, né? O álcool coniferílico, ele consegue ser convertido em álcool sinapílico, não necessariamente por essa via aqui. Então, essa era a visão que nós tínhamos quando nós chegamos em 1999, já uma boa parte dessa via foi sendo reescrita. E parte desses ácidos, eles perderam a sua importância, entre aspas, né, nessa via biosintética. Aí, no começo dos anos 2000, descobriu-se que a enzima responsável pela hidroxilação na posição 3, né, que é a C3H, ela também não usava ácido, mas ela usava éster de chiquimato ou de quinato, né, ou ésteres fenólicos, né? Então, mais uma vez, toda aquela história dos ácidos serem grandes precursores também foi quebrada, e essa via foi novamente reescrita, mostrando que os ésteres de chiquimato e quinato, eles eram os principais substratos dessa enzima para realizar essa reação aqui de hidroxilação do anel aromático na posição 3. Então, a gente chega em 2002 com essa via desenhada aqui. Mas essa descoberta, ela levava a uma pergunta de qual era a enzima, na verdade, que produzia. Nem se sabia nesse ponto que paracumaru chiquimato ou quinato, esses ésteres de quinato, eles eram precursores dessa via. Quando se descobriu que a enzima preferia esses precursores do que o ácido paracumárico, por exemplo, a pergunta era, mas então tem que ter uma enzima aqui que converte paracumaru-CoA em paracumaru-chiquimato, que produz esses ésteres fenólicos. E foi justamente em 2003, 2004, com esses 2 papers do mesmo grupo, né, de Michel Legrand, em Estrasburgo, que eles descobriram uma beta-aciltransferase, uma enzima, uma transferase que era capaz de pegar o paracumaru-CoA e esterificá-lo tanto com chiquimato quanto com quinato, formando esses precursores de C3H, dessa enzima que tinha sido descoberta 2 anos antes, completando basicamente essa via metabólica. E eu quero chamar a atenção para vocês para esse ponto aqui. Porque nesse ponto dos estudos, eles também propuseram que a HCT, nesse caso, nessa beta-aciltransferase que eles chamaram de HCT, que ela não só realizava esse passo metabólico de fazer essa esterificação, como ela também realizava a reação reversa, de retransformar o cafeil-chiquimato ou quinato em cafeil-CoA. E eu vou mostrar para vocês agora o que levou esses autores a fazer essa conclusão. Então, o que eles fizeram? Eles testaram uma proteína recombinante, eles expressaram essa HCT, essa beta-aciltransferase em bactéria, purificaram e fizeram ensaios enzimáticos in vitro. Então, esse ensaio que vocês estão vendo aqui em cima, na letra A, eles incubaram com a enzima o paracumaru-CoA mais o chiquimato. Vocês estão vendo aqui no controle sem a enzima que nada se forma. E quando a gente incuba esses substratos com a enzima, a gente observa a formação daquele composto paracumaru-chiquimato, que é exatamente o composto que C3H utiliza para hidroxilar na posição 3.
E eles testaram a reação inversa. Só que ao invés de eles testarem cafeoxicimato, eles testaram cafeoquinato, porque na época cafeoxicimato não existia comercialmente, eles não produziram. E aí vocês observem que sem a enzima você vê o pico de cafeoquinato aqui, e com a enzima eles observaram esse pico aqui super, super, super pequeno, referente a cafeoil-CoA. Observem que a quantidade de cafeoquinato que permanece é muito grande. E quando eles determinaram os parâmetros cinéticos de todas essas reações, eles viram que, inclusive, essa reação contrária a essa aqui, né, a formação de cafeoil-quinato ou chiquimato a partir de cafeoil-CoA, era a reação mais eficiente de HCT. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que, mesmo assim, mesmo mostrando que a reação inversa de cafeoil-CoA para cafeoil-chiquimato era a mais eficiente, eles ainda propuseram que a HCT era uma enzima bifuncional que atuava tanto nesse passo de conversão de para-coumaroil-CoA em para-coumaroil-chiquimato, quanto na reação reversa, né, a conversão de cafeoil-chiquimato em cafeoil-CoA, e a partir daqui todo o resto da via já tinha sido elucidada, e aí nós temos que a partir de 2003, essa era a via metabólica dos monolignóis, né, da via de biosintética lignina, que se acreditava, por muito tempo se acreditou, que ela estava completamente elucidada. Eu, particularmente, acho bastante interessante que nunca questionaram a questão dessa reação nesse sentido de formação de cafeoil-CoA ser tão pouco eficiente. Mas vocês têm que também entender que as análises de genética reversa, em que esse gene foi silenciado, como ela atua também num nível upstream da via, isso prejudica a análise genética dessa reação em vivo, né? Dessa segunda reação reversa na planta, porque aqui a via já fica bloqueada num ponto upstream. Talvez por isso, e por essa reação in vitro, a via foi considerada, então, completamente elucidada a partir de 2003. Bom, e aí que entra a minha pessoa nessa história, né? Estou falando até 2003, 2003 foi inclusive o ano que eu entrei na universidade, então eu ainda não tinha começado a trabalhar com pesquisa, mas quando eu fui fazer o meu pós-doutorado no VIB, né, na Universidade de Ghent, a gente estava iniciando um trabalho lá de biologia de sistemas em lignina, em que a gente utilizou um processo, né, uma análise de co-expressão para identificar novos genes ou genes potencialmente relacionados com o metabolismo de lignina. O que nós fizemos, então? Nós utilizamos todos os genes biosintéticos, todos esses que vocês estão vendo aqui, todos os seus parálogos, como iscas em servidores de co-expressão, e a gente coletou os dados de todos os genes que eram co-expressos com esses genes biosintéticos de lignina. E a gente chegou que 13 genes, eles eram co-expressos com genes de biosintética de lignina nas 3 plataformas que nós utilizamos. E a lista está aqui para vocês. Um gene nos chamou a atenção, que era um gene que não tinha sido caracterizado até o momento. Ele está com o nome agora, mas na época a gente só simplesmente chamou de uma esterase. Então a gente observou que um gene sem função conhecida, ele era altamente co-expressos com genes biosintéticos de lignina. E por que isso é interessante? Por causa desse princípio aqui, o princípio do culpado por associação. Então, por que a análise de co-expressão é interessante? Porque pelo princípio de culpado por associação, a gente postula que 2 genes que são expressos no mesmo momento, num mesmo local, eles potencialmente estão relacionados ou envolvidos no mesmo processo biológico. Em outras palavras, genes de função desconhecida, que são co-expressos com genes biosintéticos de lignina, genes envolvidos em lignificação, eles potencialmente são ou estariam envolvidos com função lignificação. Então, a gente começou uma análise para confirmar que essa proposta, essa proposição, né, de que esse gene estaria envolvido com o metabolismo de lignina era de fato verdade. Então, o que nós fizemos foi caracterizar 2 mutantes para esse gene, né? Um dos mutantes, são 2 mutantes tDNA, que a gente pegou do Salk, né? Um mutante, o tDNA caía no promotor, então ele ainda tinha 6% de expressão basal, e um outro mutante, o tDNA caía no segundo exon e era um mutante nulo, 0%. Dá para observar já que um primeiro fenótipo relacionado com lignificação é evidente no mutante 2, né, que tem 0%. Então, ele é um mutante que cresce menos. A penalidade no crescimento é uma característica. Lembrando vocês que a lignina é um composto muito importante para o desenvolvimento da planta. Então, isso já nos indicava que talvez, de fato,
a gente tinha um gene com função à lignificação, mas lógico que era uma coisa muito pequena. Então, a gente continua essa caracterização. Se um gene que está relacionado com lignificação, um gene de função desconhecida, a gente podia esperar que a perda da função desse gene levaria a uma menor deposição de lignina. E a gente analisou isso tanto por microscopia, então vocês podem observar tanto pela autofluorescência da lignina como por staining da lignina, que o mutante, principalmente o mutante 2, né, a gente está caracterizando só o 2 aqui, ele apresenta uma deposição menor, então o staining é mais fraco, sugerindo um menor teor de lignina, mas isso aqui, claro, não é quantitativo. Quando a gente quantificou, a gente observou uma redução considerável, algo como 40% menos de lignina no mutante. Então, isso estava confirmando uma função em lignificação. Outra análise que nós fizemos foi uma potencial mudança na composição da lignina. Lembra que eu falei para vocês que a lignina é basicamente formada por HGS. Nós utilizamos 2 métodos, o método de tioacidólise e RMN, que RMN é o que está aqui para vocês nesse gráfico aqui à direita. Observe que o tipo selvagem é bem característica a composição, uma quantidade muito pequena de unidade H. A lignina de Arabidopsis ela é formada basicamente por unidade G, que é algo como 60%, e quase 40% de S. E a contribuição da unidade H é 0,5%. Para a gente foi uma surpresa muito grande quando a gente analisou a lignina do mutante e viu que quase 30% da lignina do mutante ela era produzida com unidade H. E o que era, na verdade, uma queda, né? Era uma compensação pela queda na unidade G, era compensado por um aumento na unidade H. E o mesmo tipo de resultado a gente também observou com outra análise, que é a análise de RMN. Vocês podem observar que o pico da unidade H, esse pico em vermelho aqui, que aparece muito fortemente no mutante e basicamente quase não aparece no tipo selvagem. Então, esse foi um dado que também nos confirmou, ora, é uma enzima, é um gene co-expresso com genes de lignina, e quando a gente nocauteia esse gene, a gente tem um fenótipo em lignificação. Tudo jóia até o momento. Bom, o fato da quantidade de unidade H ter aumentado tão significativamente nos sugeria que essa enzima poderia estar relacionada com o metabolismo de lignina, principalmente nessa região central aqui, porque qualquer ponto que a gente afetar a via nesse sentido, a gente diminui o fluxo de carbono para G e S e a gente aumenta o fluxo de carbono para H. Como é que a gente foi avaliar isso? Então, a gente utilizou uma técnica chamada Phenolic Profiling, né? Então, a gente analisou o perfil fenólico desse mutante. Então, o que a gente imaginava? Se nós temos uma enzima e a gente perde a função dessa enzima, muito provavelmente o substrato dessa enzima está acumulando no perfil fenólico desse mutante. Então, vamos analisar o perfil fenólico desse mutante e vamos tentar identificar quais são os compostos que se acumulam. Talvez a gente tenha alguma ideia de qual composto seria o substrato endógeno dessa enzima. E para nossa grande surpresa, foi quando realmente a gente ficou super animado com isso, a gente observou que dos 12 principais compostos que se acumulavam no mutante, os 7 primeiros estavam relacionados com um composto chamado cafeoilxiquimato. Então, eram diferentes isômeros ou formas glicosiladas, que é uma forma comum de estocagem de compostos fenólicos que se acumulam nas plantas, desse composto chamado cafeoilxiquimato. Para quem não está acostumado com lignificação, um composto chamado cafeoilxiquimato talvez não ring the bell para vocês, mas para nós, claro que chamou muita atenção, porque cafeoilxiquimato era justamente aquele intermediário que havia sido proposto como também um substrato de HCT, mas aquela reação é uma reação super pouco eficiente. Então, isso fez com que a gente ficasse super animado. Talvez não é HCT que utilize esse composto, talvez é uma outra enzima que faça a hidrólise de cafeoilxiquimato, obviamente para converter em cafeoil-CoA. Então, o Phenolic Profiling nos deu essa ideia e o nosso próximo passo foi testar, de fato, se a nossa enzima ela de fato conseguia utilizar cafeoilxiquimato como substrato. Então, para isso, a gente produziu essa proteína heterologamente, né? A gente produziu em bactéria, purificou essa enzima e a gente fez os ensaios in vitro utilizando cafeoilxiquimato como substrato. Vocês estão vendo esse cromatograma aqui, são 3 linhas. A linha verde é a reação normal, em que a gente incubou o cafeoilxiquimato, que é esse primeiro pico aqui em 1,5, com a enzima. O que vocês estão vendo em vermelho é o controle negativo, em que a enzima foi fervida, então ela está desnaturada. E aqui em azul vocês estão vendo a reação normal, em que a gente adicionou ácido cafeico, que seria o potencial
a produto dessa reação. Então, vocês podem ver que na linha verde, que quando a gente incuba a nossa enzima com cafeína shikamato, ela produz um pico, e esse pico é justamente o pico que depois, quando a gente colocou ácido cafeico ou cafeato, a gente aumentou o tamanho do pico, né? Então, de fato, houve a produção de ácido cafeico e, de fato, a gente conseguiu observar que a enzima que a gente estava tratando, que a gente estava estudando, ela, de fato, conseguiu utilizar cafeína shikamato como substrato. Por isso que a gente chamou essa enzima de cafeína shikamato esterase, porque ela esterifica esse composto. A gente também testou, para não acabar excluindo a possibilidade que a HCT também funcionasse nessa via, a gente também produziu e purificou a HCT heterologamente, purificou e testou in vitro, e a gente viu que, de fato, a enzima consegue utilizar cafeína shikamato para produzir, o que vocês estão vendo no pico aqui, é um pico de cafeína-CoA. Mas observe que a eficiência é baixa, né? A gente determinou os parâmetros cinéticos e a gente viu que a afinidade de CIASI para cafeína shikamato é 10 vezes maior do que a HCT para cafeína shikamato. Mas, de qualquer forma, a gente viu que a enzima, a HCT, ela ainda era capaz de realizar aquela reação reversa que tanto se fala. Então, quando a gente redesenhou a via, agora com as nossas mãos, uma nova parte da via, a gente mostrou aqui que cafeína shikamato ele vai ser quebrado em ácido cafeico para depois ser convertido em cafeína-CoA por 4Cl, mas a gente também não apagou a possibilidade de HCT, pelo menos em alguma situação, a gente não sabe exatamente qual, mas a gente não podia excluir que a HCT também contribuía para o pool de cafeína-CoA na via biosintética de lignina. Então, com isso, a gente ajudou a descobrir uma nova enzima na via, foi uma felicidade muito grande para a gente. E uma das coisas que a gente também viu, que é uma coisa que a gente sempre tem nos nossos trabalhos, que é a questão da aplicação, como eu falei para vocês da bioeconomia, é que o mutante de CSI, o mutante 2, ele libera 75 mais glicose quando ele é sacarificado, né? Essa palavra sacarificação é a conversão de celulose em glicose, né? Que é basicamente o processamento da biomassa. Então, em comparação com o controle, que está em pretinho aqui embaixo, né, esse mutante ele libera muito mais glicose, mostrando que ele tem um potencial biotecnológico muito grande, né? Então, não só a gente descobriu um novo gene da via, como a gente descobriu um gene cuja engenharia abria grandes possibilidades para a otimização da biomassa vegetal. Mas, claro que tudo aqui, inclusive, ainda é Arabidopsis, que é uma planta modelo. Então, esse paper foi publicado em 2013, uma grande felicidade, e a gente continuou o trabalho, porque aí começaram a aparecer as novas perguntas em relação a esse gene. Se vocês perceberam, pessoal, o mutante de CSI, como eu falei para vocês no primeiro slide, ele tem um crescimento menor, né? Que a gente chama de penalidade de crescimento, em inglês é yield penalty. E a gente se perguntou, primeiramente, será que, quando a gente observou, né, os cortes histológicos, a gente viu que uma parte dos vasos do xilema, eles estavam colapsados. É um fenótipo chamado de irregular xylem, ou xilema irregular. Essas duas observações nos fizeram fazer a seguinte pergunta: será que o colapso do sistema vascular é a causa dessa penalidade de crescimento? Então, a estrutura do xilema está menos rígida, isso faz com que o transporte de água seja prejudicado e por isso a planta cresce menos? E a segunda pergunta desse segundo trabalho foi o seguinte: será que a gente consegue melhorar a sacarificação dessas plantas se a gente consertar esse crescimento, se a gente neutralizar essa penalidade de crescimento? O que a gente fez, então, foi fazer um processo de complementação genética desse mutante, expressando o próprio gene, né? Então, a gente voltou a expressar o gene CSI no próprio background de CSI2, desse mutante, utilizando promotores que eram específicos de xilema, específicos de vasos do xilema. Então, a gente ainda vai permitir que nos outros tecidos esse gene esteja completamente nocauteado, mas que no xilema, que é onde ocorre o transporte de água, a expressão do gene seja retomada. A gente usou 2 promotores, o promotor de VND7, os 2 são fatores de transcrição, que são expressos especificamente nos vasos do xilema, e a gente obteve resultados muito interessantes com o promotor de VND7. Então, vocês podem observar aqui que para VND7 a gente conseguiu observar um crescimento praticamente todo restabelecido, né? Não foi completamente restabelecido, mas foi praticamente todo restabelecido, o que não aconteceu com a outra estratégia aqui.
quando a gente fez os cortes, a gente viu que em várias das linhagens a gente não observava mais os vasos colapsados. Então, as setinhas mostram vasos colapsados, vocês conseguem ver aqui que está uma bananinha, está bem apertadinho. E em várias das linhagens que a gente complementou, essa aqui ainda apresenta, mas várias das linhagens, a gente não observa mais os vasos colapsados, e dá para, inclusive, ver que o staining, né, a coração do xilema em si, ele está um pouco mais escuro, enquanto as fibras permanecem menos coradas em relação ao tipo selvagem, né? E a gente viu que o teor de lignina foi parcialmente retomado, né? Porque, obviamente, que a gente retoma conteúdo de lignina aqui nesses vasos de xilema, mas não nas fibras interfasciculares. Mas o que a gente queria ver mesmo é se, de fato, a gente tinha uma melhora no processo de sacarificação em relação ao mutante. Então, vocês estão vendo dois gráficos aqui. No gráfico A, é simplesmente a porcentagem de glicose, né, a conversão. A primeira barrinha, sempre a barrinha mais escura, é o tipo selvagem, a cinzinha é o mutante, e os que estão em vermelho são as linhagens complementadas. Então, dá para observar que em praticamente todos os pontos do processo de sacarificação, a gente vê que a quantidade de açúcar liberado pelo mutante e as linhagens complementadas são sempre bem maiores do que a do tipo selvagem, mas isso daqui considera somente porcentagem por grama de biomassa, né? Então, a gente não consegue comparar ainda as complementadas com o mutante. Quando a gente calcula, que vocês estão vendo no gráfico B aqui, a quantidade de açúcar liberada por planta, e aí você leva em conta a penalidade do crescimento também, a gente consegue observar que, mesmo com penalidade de crescimento, o mutante libera mais açúcar do que o tipo selvagem, mas que as 4 linhagens também liberam mais açúcar do que o mutante. Então, a gente conseguiu comprovar que, de fato, se a gente restabelece o processo, a expressão de CSI nos feixes vasculares, né, no xilema, restabelecendo a deposição de lignina nesses vasos, a gente consegue restabelecer o crescimento praticamente normal da planta, e fazendo isso a gente ainda tem quantidade de lignina suficientemente menor para garantir uma quantidade maior de açúcar liberado na sacarificação. Então, a gente conseguiu aumentar ainda mais o potencial biotecnológico desse mutante, realizando essa complementação vaso-específica de Ciazinha arabidopsis. Bom, muito bem. Então, uma vez que a gente caracterizou diversos aspectos da biologia desse gene em Arabidopsis, descobrimos o gene, descobrimos que ele tem um potencial biotecnológico, exploramos esse potencial biotecnológico, a nossa próxima pergunta foi: será que a função desse gene, isso a gente descobriu em Arabidopsis, será que a função desse gene é conservada em outras plantas? E a gente foi buscar por ortólogos desse gene em outras espécies vegetais, com o foco principal em poplar, né, que é uma árvore, né, poplar em português se chama álamo, né, é uma espécie arbórea, que seria o que o eucalipto é para nós aqui no Brasil, é o que o poplar, o álamo é para os Estados Unidos e Europa e Japão, né? E a gente fez busca no genoma dessas plantas, já adiantando que CSI quase não aparece em monocotiledones, né, em gramíneas só foi encontrado no genoma de arroz e sweetgrass, mas basicamente todas as outras não apresentam, mas eudicotiledones apresentam sim ortólogos de CSI. E no caso de poplar, como vocês estão vendo aqui que eu estou indicando para vocês, poplar apresenta 2 parálogos de CSI no seu genoma, né? E quando a gente fez uma análise inicial de expressão gênica em diferentes tecidos contrastantes para a lignina, a gente observou que ambos os parálogos eles são altamente expressos no xilema, que é um tecido que deposita grande quantidade de lignina. Então, já tinha uma primeira ideia de que, de fato, essa função poderia ser conservada. O que fizemos, então, foi silenciar esses 2 genes, né? Então, de uma vez só, a gente desenhou um hairpin para silenciar ambos os genes em poplar, e aí caracterizar essas linhagens para verificar se o silenciamento de CSI em poplar também levava a um fenótipo relacionado à lignificação. Então, nesse primeiro gráfico, vocês veem que a gente conseguiu silenciar ambos os genes, um mais que o outro, né? Então, a gente conseguiu pelo menos algo como 50% ou menos em um e cerca de quase 80% no caso do outro gene. Uma coisa que é muito importante, principalmente quando a gente já vai para culturas bioenergéticas, a gente não viu um fenótipo de crescimento, então não houve aquela penalidade, a gente conseguiu diminuir a expressão do gene e o peso total das plantas é o mesmo, a altura foi praticamente a mesma, vocês estão vendo as plantas aqui na casa vegetação, elas são basicamente idênticas, não houve
nenhum tipo de penalidade, o que é muito bom para estratégias biotecnológicas. E quando a gente foi caracterizar os parâmetros de parede celular, a gente viu que, de fato, havia uma menor quantidade de lignina, quando a gente quantificou lignina, então, de fato, diminuía a deposição de lignina, aumentava a celulose, que é uma coisa bem bacana também em termos de sacarificação, porque aumenta a quantidade de açúcar. Um hallmark do silenciamento, né, da perda de função de CSI, que é o aumento da unidade H, mas vocês podem ver que esse aumento é bem tímido relacionado com o Arabidopsis, então é parede celular bem distinta de Arabidopsis, e é silenciamento, não é nocauteamento, então a gente tem um aumento bem mais tímido da unidade H, mas nós temos também diminuição de unidade G, enfim, então tem alguns hallmarks que são a diminuição da proporção SG, que foram observados em Arabidopsis e também estão sendo observados aqui em Poplar. Então, essa caracterização demonstrou que, de fato, uma vez que a gente silencia a CSI em Poplar, a gente também afeta a deposição de lignina. Nós também fizemos a phenolic profiling, nós também observamos um acúmulo de cafeína e chiquimato, resultados muito semelhantes ao que foram encontrados para Arabidopsis. E claro que, como a gente fez isso, essa estratégia em uma planta de aplicação econômica, porque Poplar é uma cultura bioenergética, nós também medimos o teor de sacarificação dessas plantas, né, do xilema, da madeira dessas plantas, em 3 situações distintas, sem pré-tratamento, com pré-tratamento ácido e alcalino. Em praticamente todos os casos, todas as linhagens, a gente também tem um aumento na liberação de açúcares por parte dessa biomassa. Então, novamente, comprovando que não só em plantas modelo, mas também em culturas bioenergéticas, o silenciamento, a perda de função, enfim, a misregulation de CSI, ela pode ser uma estratégia interessante em termos biotecnológicos para produzir uma biomassa que seja otimizada para a bioeconomia. Então, com isso, a gente conseguiu provar que a função de CSI ela não é só importante para Arabidopsis, mas ela também é importante para outras plantas, pelo menos para Eudicotilledones, né? Ao mesmo tempo que saiu esse artigo, também havia saído um artigo comprovando a função de CSI em Medicago truncatula, que é uma leguminosa, com seus resultados muito parecidos com o de Arabidopsis. E aí a gente chega na nossa quarta pergunta, que isso foi uma possibilidade de colaboração com o pessoal de Zurique, na Suíça. A gente perguntou se o silenciamento de CSI afetaria as propriedades biomecânicas da madeira de Poplar. Então, nessa parceria, a gente analisou as propriedades biomecânicas da madeira, dessas linhagens, e a gente viu que sim, que já era esperado, na verdade, quando você mexe com lignina, muito provavelmente você vai mexer com propriedades biomecânicas. A gente mediu primeiro o módulo elástico, né, que é uma medida que vai falar sobre a rigidez da madeira, então a gente viu que silenciando CSI... eu cago você. Desculpe, alguém falou comigo? Não? Silenciando o CSI e, consequentemente, diminuindo os teores de lignina, a gente diminui o módulo elástico, ou seja, a gente diminui a rigidez da madeira significativamente, como vocês estão vendo aqui para as 2 linhagens. E a gente também viu que a resistência à quebra é menor, né? Então, aplicando um estresse, você vê que a madeira do tipo selvagem, ela aguenta muito mais estresse antes de quebrar do que a madeira das linhagens silenciadas para CSI. Então, a gente vê que 2 parâmetros aí que foram afetados, parâmetros biomecânicos afetados pelo silenciamento do gene. E uma coisa que foi muito interessante também é que quando a gente mediu a densidade, que é um dos principais fatores que afetam as propriedades biomecânicas da madeira, a gente viu uma diminuição de fato, né? Então, a densidade da madeira afeta as suas propriedades biomecânicas. Então, como a densidade diminuiu, muito provavelmente isso vai afetar o módulo elástico e a rigidez. Só que quando a gente calculou o módulo elástico específico, o que significa isso? É você normalizar os dados de módulo elástico pela densidade, a gente ainda viu diferença. O que isso significa? Que essa mudança nas propriedades biomecânicas, elas não estão relacionadas simplesmente a uma diminuição da densidade da madeira. Tem algo mais, que é muito provavelmente a própria deposição de lignina. A perda de lignina, ela não só vai afetar a densidade, mas ela vai afetar a rigidez da madeira por conta própria, né? por si só. A gente também viu, que é um dado muito, muito interessante, que esse silenciamento e essa consequente diminuição no teor de lignina não afetou o ângulo das microfibrilas de celulose, que é algo que geralmente acontece. Quando a gente mediu esses ângulos, a gente viu que a orientação das microfibrilas eram idênticas praticamente à orientação das microfibrilas de celulose observada no tipo selvagem.
E não só isso, a gente não observou nenhuma correlação entre o ângulo das microfibrilas e o módulo elástico. Tá bom? Então, isso foi um dado super novo, porque foi provavelmente a primeira vez que se observou uma mudança nas propriedades biomecânicas da madeira, afetando lignina sem afetar a orientação das microfibrilas de celulose. Então, inclusive, no título do nosso artigo, isso aqui é basicamente o título, né? O efeito da lignina, o conteúdo de lignina, ele influencia, sim, na rigidez da madeira, mesmo em ângulos de microfibrilas e celuloses baixos, como acontece no tipo selvagem. Então, geralmente, você afeta a lignina, o ângulo aumenta, você tem uma mudança, você aumenta o ângulo, isso também é uma consequência, ou afeta as propriedades biomecânicas da madeira. E não foi isso que a gente observou. A gente observou que o ângulo permanece baixo e ainda assim você tem um efeito na biomecânica da madeira. E a gente viu também que o dado de módulo elástico, de rigidez da madeira, ele se correlaciona muito bem com a absorvância da lignina, esse é dado de Raman, que basicamente quantifica a lignina in situ, né, na madeira, e a gente viu que esses dados se correlacionam, mostrando que, de fato, a lignina, o teor de lignina, ele tem uma correlação muito forte com essas propriedades mecânicas, no caso aqui, tanto com o módulo elástico quanto o módulo elástico específico, a gente vê uma boa correlação. Então, a nossa conclusão desse trabalho é que, de fato, né, uma vez que a gente silencia a CSI, o teor de lignina, esse efeito no teor de lignina, ele tem um grande papel, né, ele desempenha um papel importante nessas modificações das propriedades biomecânicas da madeira. Então, foi muito bacana também ir um passo além, que é uma coisa que a gente geralmente não faz, tratar essa parte biomecânica, mas em termos de engenharia de materiais, isso foi um dado muito interessante. E, finalmente, a última pergunta do nosso trabalho, que é o trabalho que a gente está fazendo hoje, essa é a dissertação de mestrado de um aluno meu, é verificar se CSI, isso é uma revisão que a gente publicou agora recentemente na Phytochemistry, se a gente pode considerar a CSI um missing link, um elo perdido entre o metabolismo de lignina e ácidos clorogênicos. Então, ácidos clorogênicos, pessoal, é um grupo de composto fenólico, que vocês estão vendo aqui, que é estruturalmente muito parecido com intermediários da via de síntese de lignina, e eles têm uma função na planta de antioxidante, eles são compostos solúveis de defesa. E eles são muito importantes para a nossa alimentação também, né? Alguns alimentos, eles são muito ricos em ácidos clorogênicos, que são compostos super antioxidantes, nutracêuticos. Então, várias solanáceas, tomate, batata, berinjela e café também é riquíssimo em ácido clorogênico. Inclusive, parte do amargor do café é dado pelo ácido clorogênico. E esses compostos, então, eles não são só de importância para a gente, né, como nutracêuticos, mas para a planta também. E alguns trabalhos sugeriram, ou vêm sugerindo desde os anos 90, que os ácidos clorogênicos eles poderiam servir como intermediários da via de síntese de lignina. Mas isso nunca foi provado de fato, né? A principal evidência é que, geralmente, o conteúdo de ácido clorogênico ele tem uma dinâmica inversamente proporcional ao conteúdo de lignina. Então, no início do desenvolvimento de um tecido, você tem altos teores de ácido clorogênico. E a partir do momento que esse tecido vai amadurecendo e os teores de lignina vão aumentando, o teor de ácido clorogênico diminui. Que isso é uma evidência, claro, mas é uma evidência relativamente fraca, né? Então, mas eu vou mostrar para vocês por que a gente chegou nessa pergunta. Então, essa é a via biosintética de lignina barra ácidos clorogênicos. Você pode ver que são compostos muito parecidos, mas os ácidos clorogênicos, basicamente, eles são ésteres fenólicos de quinato, o que é muito parecido com aquele nosso intermediário, o cafeíl chiquimato. Então, essa que vocês estão vendo em azul aqui é a via de síntese de lignina, e esses compostos em cinza, eles são os ácidos clorogênicos, que são ésteres de quinato, e pode ser éster de ácido café, como vocês estão vendo aqui, pode ser de ácido ferúlico, eles podem, inclusive, ter mais de um núcleo de composto fenólico, então ser dicafeil químico, mas eles são ácidos, ésteres de ácido químico, com esses hidroxicinamatos, certo? E a gente tem várias vias de produção desses compostos aí. Mas o que sempre me chamou a atenção, quando eu estava lá naquele trabalho primeiro de descoberta da CSI, lá em 2013, é que a similaridade estrutural entre o cafeíl chiquimato, que é o substrato endógeno da enzima, e o ácido clorogênico é enorme. Inclusive, quinato, que é o ácido químico, ele é um derivado de ácido chiquímico. Ele é produzido por duas reações químicas a partir de ácido chiquímico, né? Então, a nossa primeira evidência, além dessa evidência
dos teores serem inversamente proporcionais entre ácidos clorogênicos e lignina, a nossa primeira evidência de que talvez CIESI pudesse utilizar ácido clorogênico como substrato é essa semelhança estrutural entre o substrato endógeno da enzima e o ácido clorogênico. A nossa segunda evidência é que a gente observou lá no trabalho de Arabidopsis que a enzima, que CIESI, quando a gente alimentava extrato fenólico, né, a gente extraía os compostos fenólicos do mutante e a gente jogava a enzima nesse extrato, a gente não via só cafeína shikimato sendo degradado, é o que vocês estão vendo aqui, ó, controle, e aqui cafeína shikimato produzindo ácido cafeico. A gente via que outros compostos, como cafeína-hexose e ferulyl-hexose, eles também eram consumidos pela enzima. Não tão eficientemente, mas eram, né? O que mostrava que talvez CIESI tivesse uma certa promiscuidade em termos de substrato. E o terceiro ponto é que quando a gente analisou o phenolic profiling lá daquelas plantas de poplar, então eu deixei para apresentar aqui para vocês, como vocês estão vendo, o cafeína shikimato se acumula, mas eu marquei para vocês aqui 2 ácidos clorogênicos que também se acumulam nas linhagens silenciadas para CIESI em poplar. Arabidopsis a gente não conseguiu ver isso, porque Arabidopsis não acumula ácido clorogênico, mas poplar sim. Então a gente viu que uma vez que você silencia a enzima, você também acumula ácido clorogênico. Então, a partir dessas 3 hipóteses, a gente hipotetizou no trabalho do Gabriel que CIESI consegue sim utilizar ácido clorogênico e talvez ela seria esse missing link, ela conseguiria canalizar ácido clorogênico para a lignificação em um determinado ponto do desenvolvimento. Então, a gente começou uma caracterização de CIESI em batata, e eu explico lá para vocês por que, nossa, particularmente por que batata, né? Porque batata é uma solanácea, então as solanáceas elas acumulam bastante ácido clorogênico, e porque a gente tinha um colaborador na Espanha que já tinha uma linhagem ou linhagens transgênicas silenciadas para CIESI em batata. Então, era uma oportunidade muito bacana para a gente caracterizar esse gene em uma solanácea. Então, vocês podem observar aqui que a gente começou uma caracterização, aqui uma filogenia da família com a CIESI de Arabidopsis, que é um gene único, em Medicago é um gene único, em Poplar são 2 genes, essas são as 3 espécies que até agora tiveram o seu gene CIESI caracterizado para lignificação. E observem que aqui está o gene de batata, ou a proteína de batata, que também é um gene único. Então, isso é bastante conveniente para a gente em termos de modificação genética. Aqui está um atlas de expressão, né, que é encontrado no ePlants, para a batata, e a gente consegue observar primeiro que CIESI de batata é altamente expressa no caule, o que era de se esperar, que é um tecido que acumula bastante lignina, mas ela também é expressa relativamente bem na casca da batata, que é um tecido que acumula ácido clorogênico, então é uma coisa bastante interessante para a gente também. A gente também está determinando o padrão de expressão por PCA em tempo real em diferentes tecidos da planta agora, na tese do Gabriel, não vou mostrar para vocês. Mas o que o Gabriel já fez, que é o que eu quero mostrar principalmente para vocês, são os ensaios enzimáticos com a enzima recombinante, que é o núcleo ali da dissertação dele. Então, o Gabriel, ele produziu CIESI de batata em bactéria, purificou e testou 3 substratos. Esse que eu estou mostrando para vocês é o primeiro. Então, esse é o primeiro substrato, cafeína shikimato, que é o controle positivo, que é o substrato que a gente já imagina que CIESI, mesmo de batata, vai utilizar, que é o intermediário da via de síntese lignina. Então, o que vocês estão vendo aqui é um espectro é um cromatograma de espectrometria de massas. Queria chamar a atenção aqui, sempre à direita, no quadradinho vermelho, vocês vão ter os padrões e à esquerda as reações enzimáticas. Então, aqui vocês estão vendo o padrão de cafeína shikimato com um pico característico em 335 e um pico em 179. E aqui está o padrão de ácido cafeico, que é o nosso produto. Então, se a reação acontecer, a gente vai buscar por esses picos aqui. Um pico em 179 e um pico em 135. Agora, a gente vai para as reações. Em cima, em verdinho, vocês estão vendo a reação da enzima com cafeína shikimato e aqui o controle da enzima fervida com cafeína shikimato, que não é para acontecer. Observe que, no caso do controle negativo, os mesmos picos do padrão, 335 e 179 e 161, aparecem. Enquanto quando a gente alimenta a enzima ativa com cafeína shikimato, esses picos desaparecem e a única coisa que aparece são exatamente os picos referentes ao ácido cafeico. Então, a gente mostrou, fez esse triplicato, obviamente, com várias réplicas, e a gente mostrou, como a gente já esperava, que, de fato, a CIESI de batata consegue utilizar cafeína shikimato como substrato, que é o substrato endógeno de lignina normal, como a gente já esperava. O segundo composto que a gente testou foi o cafeína quinato, que é o ácido clorogênico mais clássico, são vários compostos, mas a gente testou o mais clássico.
Novamente, vocês estão vendo aqui os picos referentes a ele, 353, 191, e aqui, novamente, o ácido cafeico, que seria o produto, caso a reação funcionasse. Novamente, aqui embaixo, vocês observam a reação controle. Então, obviamente, os mesmos picos do padrão, 353 aqui, 191. E, para nossa grande felicidade, a gente observou que a enzima, de fato, é capaz de usar ácido cafeúrico químico, né? Mostrando que os picos que aparecem aqui, os picos exatamente referentes ao ácido cafeico, 179, 135, como aparece aqui no padrão. Então, a gente conseguiu observar que, de fato, a ciase de batata consegue utilizar ácido clorogênico como substrato, que foi muito bacana para a gente. E a gente testou um segundo ácido clorogênico, porque várias plantas elas não acumulam não um tipo mono cafeúil químico, mas di, tri, tetra cafeúil químico, o que é muito bacana. Então, a gente comprou um substrato caríssimo, e vinha pouquíssimo, então está tendo todo cuidado para fazer essas reações, mas enfim, é um dicafeúil químico, né? Aqui vocês estão vendo o padrão dele, né? Um pico em 515, 353, 191, aqui novamente o padrão de ácido cafeico. Quando a gente olha para o controle negativo, a gente vê os mesmos picos do padrão, 515, 353, 179, e novamente, para nossa alegria, a enzima foi capaz de utilizar um dicafeúil químico como substrato. A gente observa os 179, 135, que são referentes ao padrão de ácido cafeico. Então, não só a gente conseguiu observar que a ciase de Solanaceae, né, no caso aqui batata, consegue utilizar ácido clorogênico, mas também não só um tipo, né, de ácido clorogênico, mas também ao menos um dicafeúil químico, a enzima também é capaz de utilizar. Nesse exato momento, o Gabriel está definindo os parâmetros cinéticos da enzima, e a gente já tem uma parte da caracterização das linhagens transgênicas, o que eu não trouxe aqui para vocês hoje, que está tudo muito ainda repicado. A gente, se a variante Ômicron permitir, a gente vai para a Espanha no final de fevereiro para coletar a última parte do material e fazer as últimas análises de caracterização das linhagens para fechar a história. E a história que a gente quer contar é que, de fato, o CIESI, ela não só funciona no metabolismo de lignina, mas ela também funciona no metabolismo de ácidos clorogênicos. Então, com isso, pessoal, gostaria de finalizar com as principais conclusões dessa história como um todo. A gente descobriu que CIESI é uma enzima central na via biosintética de lignina, que o colapso do sistema vascular é a causa principal, causando, né, a penalidade de crescimento nos mutantes CIESI2 e Arabidopsis, e que a complementação vasoespecífica desses mutantes permite melhorar o seu potencial biotecnológico, seu rendimento de sacrificação. A gente também observou que a função de CIESI ela é conservada em outras plantas, pelo menos em eudicotiledôneas. Isso não necessariamente acontece em gramíneas, em monocotiledôneas. Os menores níveis de lignina causados pelo silenciamento de CIESI em poplar também afetam as propriedades biomecânicas da madeira, mesmo em ângulos de microfibrilas baixo, o que nunca tinha sido observado antes, e que CIESI potencialmente, a gente não terminou o trabalho ainda, mas potencialmente estaria envolvida não só no metabolismo de lignina, mas também no metabolismo de ácido clorogênico. Isso também abre uma via muito interessante de engenharia genética, porque Solanaceae a gente acaba usando ou fruto, ou o tubérculo, e toda a biomassa acaba sobrando. Se a gente conseguir mexer apenas com a modificação genética de um gene, mexer no metabolismo de ácido clorogênico, aumentando o potencial nutracêutico das plantas, e ao mesmo tempo produzindo uma biomassa que ia ser descartada, que pode ser utilizada na bioeconomia, a gente tem esse potencial de produzir uma cultura multipropósito, né? Uma Solanaceae multipropósito que poderia ser utilizada para mais de uma aplicação, melhorando a qualidade nutricional e tendo uma biomassa para a bioeconomia. Tá bom? Com isso, eu gostaria de agradecer os meus colaboradores. Na verdade, o Outto Burian foi o meu orientador, supervisor de pós-doutorado. Vários dos trabalhos aqui são do grupo dele. Na verdade, é um histórico meu no laboratório dele até eu entrar na USP. E, ultimamente, além do pessoal de Zurique com a parte de biomecânica, o laboratório do professor Luiz Neto, na genética aqui da USP, que tem nos ajudado com a parte de expressão heteróloga. Essa foto é do meu grupo de 2019, então é pré-pandemia, então alguns já não estão mais, mas é a foto mais recente que a gente conseguiu fazer. A gente tem um esquenta para se organizar na semana que vem, vai ser em espaço aberto, mas aí eu vou ter uma foto atualizada do meu grupo, mas algumas pessoas já saíram do laboratório, mas era a foto mais atual que eu tinha
para agradecer todos eles, principalmente o Gabriel, que está aqui no fundo, que é o responsável pelo trabalho de CSI no nosso laboratório. E com isso eu agradeço a participação de todos e o convite. Muito obrigado, Igor. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, o aceite, a excelente palestra. Eu assim, acho bem interessante a continuidade da história, como uma resposta abria novas perguntas, como vocês partiram de uma hipótese de uma análise de biologia de sistemas para estudos mais direcionados. Acho que isso compõe um trabalho bem interessante. A gente vai abrir agora para perguntas. Não sei se o pessoal quiser abrir o microfone ou escrever aqui no chat. A gente pode ler e repassar a pergunta. Fiquem à vontade. Cláudia apareceu, não sei se tem uma pergunta, Cláudia. Fique à vontade. Eu achei interessante. Bom, primeiro, obrigada pela palestra. Igor, muito bom o trabalho, extremamente didática. Gostei muito da sua apresentação, de verdade. Muito obrigada. Obrigado. Eu fiquei interessada porque você fez uma ligação aí entre os quinatos que estão associados, que está associado ao sistema antioxidante e a lignina, né? Uhum. E a gente tem esses efeitos na interação contra patógeno. Você vê alguma possibilidade de alguma correlação entre, assim, não sei, visualizando, porque eu vejo isso, eu sei que eu trabalho com cana-de-açúcar e com doença de cana, né? E eu vejo muito problema, muito a resposta da cana em relação ao patógeno é as duas coisas, a lignificação e o sistema antioxidante, que inclusive via quinato, né? Não só, mas também. E aí você vê alguma correlação com isso? Alguém já estudou alguma coisa a esse respeito com relação à interação com a patógeno? Então, a lignina, assim, ela é um player, né, na defesa contra estresse. Inclusive, você tem, sim, inclusive estresses abióticos afetam o metabolismo de lignina, né? Você vai ter a deposição de lignina em ferimentos, por exemplo, na planta, causado por herbívoro, por exemplo, ou mesmo ataque de patógeno, tentando isolar aquele patógeno, mas você também tem a produção de alguns compostos fenólicos que tem essa propriedade, né, vou dizer antioxidante, mas seria assim, antipatógeno, eu não sei exatamente como definir, que também podem ser incorporados. Por exemplo, ácido ferúlico, vários dos hidroxicinamatos, eles têm uma atividade biológica contra patógenos que poderia atuar caso a planta seja atacada por isso. E, ao mesmo tempo, eles também podem ser incorporados no polímero. Então, eu não sei exatamente te dizer se a resposta... Mutantes, por exemplo, os mutantes seriam afetados, por exemplo, por... resistentes a patógenos e outros menos resistentes a patógenos. Isso é muito interessante, porque vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, o próprio colapso Então, tipo assim, não há uma resposta que pode ser enriquecida em S ou enriquecida em G. E isso vai depender da planta, do tecido que é atacado. Então, tipo assim, isso é tudo muito plástico e vai depender muito da planta que você está estudando e do patógeno que está, ou herbívoro, enfim, que tá atacando. Tem até, assim, casos de, tipo, planta parasita, que eles já estudaram qual é o tipo de lignina que é depositada em resposta à planta parasita. Isso, na verdade, não é muito parecido com, sei lá, um patógeno, por exemplo, foi visto que são ligninas diferentes. Então, depende muito, é muito caso a caso, sabe? Só fazer mais uma perguntinha na continuidade.
por exemplo, é porque esse seu mutante, esse seu gene, ele, na verdade, ele teria que estar interferindo também no estágio oxidativo, certo? De alguma forma. Por isso que eu fiquei pensando, qual seria o efeito, será, de introduzir um gene desse em uma planta que não tem, que nem a cana-de-açúcar? A gente já pensou nisso, na verdade. A gente já pensou em superexpressar esse gene em uma planta que não tem. Muito provavelmente a gente vai enriquecer ela com ácido cafeico, por exemplo, com hidroxicinamatos. Mas eu não consigo te falar assim qual vai ser, porque assim, os compostos fenólicos como um todo, eles também têm, todos eles têm propriedade antioxidante, né? Só que você tem, tipo assim, você tem diferentes tipos de toxicidade intracelular. Então, tipo assim, eles basicamente eles vão ser glicosilados, eles vão ficar muito depositados no vacúolo, e dependendo do gene que você afeta, você vai ter diferentes grupos de compostos. Assim, a gente já viu, por exemplo, a gente está tentando publicar agora um trabalho com sorgo, em que o último gene da via foi silenciado. Ele simplesmente faz a conversão do aldeído para álcool. E a gente vê muito benzenoide sendo acumulado lá. E benzenoide é precursor de citocinina, benzenoide é precursor de um monte de coisa. Tipo assim, por mais que ele seja um composto fenólico, ele também é precursor de outros compostos. Então, tipo assim, como o metabolismo é muito plástico, eu não sei te falar qual é o efeito. O metaboloma ele é tão sensível que a gente observava lá em Ghent, quando eu estava trabalhando com Arabidopsis, quando a gente fazia análise metabolômica numa mesma bandeja de Arabidopsis, a planta que estava na borda da bandeja tinha um metaboloma diferente da planta que estava no centro da bandeja. Simplesmente por estar na borda, para não ter o efeito, sei lá, de sombra, entre aspas, de outras, não sei, mas já era diferente. Imagina você afetar a expressão de um gene, eu imagino que seja algo assim, muito complexo para eu conseguir te prever o que vai acontecer, a não ser os compostos muito próximos ali da via que eu poderia te falar, sabe? Eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou deixar a Maria Lúcia falar primeiro, depois eu falo de novo, se der tempo. Pode falar, pode falar. Não, mas fala aí, Maria Lúcia. Não, Senão eu vou monopolizar aqui, você sabe como é que eu sou. Eu me lembrei do efeito bordadura, né, Gabriel, que os melhoristas usam. Eu acho que é isso que você está falando, né? Os melhoristas plantam uma bordadura, que eles chamam, né, ao redor do experimento, porque justamente as plantinhas do limite ali, elas são diferentes das do meio. Né? Então, exatamente. Mas fale, Cláudio. Na verdade, uma outra coisa não é exatamente com essas enzimas, mas como tem a ver com lignina, e lignina me interessa por conta, como eu falei, trabalho com interação contra patógeno, e no meu caso eu ainda tenho uma coisa mais forte ainda, que eu tenho a doença que eu trabalho, é uma doença que forma uma estrutura que se desenvolve a partir do ápice da cana-de-açúcar, que é super lignificada, muito. Parece um ramo assim de árvore. O nome da estrutura chama chicote, é uma estrutura enorme, pode chegar a 2 metros de comprimento. Uau! E é uma doença muito, do ponto de vista biológico, assim, muito, muito, muito interessante. Obviamente, a gente fala isso, os produtores até arrepiam os cabelos, mas do ponto... Eu sou bióloga, né, Igor? Então, do ponto de vista biológico, é uma doença muito legal, porque o fungo manipula de tal forma a cana-de-açúcar, que é uma planta bastante rústica, né? A ponto dela parar de crescer e acumular sacarose, para converter a sacarose de volta, né? Para poder o fungo formar essa estrutura, que é forma-se a partir do ápice, né? Da planta, e é altamente lignificada. Parece estou querendo lembrar do nome, não estou conseguindo. Mas você quebra que nem um pedaço de madeira, assim, sabe? E é ali que a gente tem a formação dos esporos do fungo. Essa é a parte da esporogênese do fungo. E aquilo é uma coisa assustadora porque cresce muito rápido. De um dia para o outro, se você corta a estrutura, ela volta a crescer um tanto assim, sabe? Uns 2, 3 centímetros de um dia para o outro. Então, tem uma atividade mitótica assustadora e tem uma lignificação, um processo de lignificação diferente do resto da planta, sabe? E aí a gente analisou, na verdade eu quero usar um pouquinho essa experiência. A gente analisou os genes, a expressão gênica, obviamente na base dessa estrutura, onde a gente está formando, né? A gente fez transcriptoma dessa estrutura, a gente fez metabolômica também. E a gente viu que a fenilalanina monelaase, né, a FAO,
a pau que está muito superexpressa nessa região é uma pau diferente, é uma pau que é pau, tirosina. É pital. Isso, a pital diferente. E aí isso me deixou muito curiosa, né? Eu não sei ainda o que eu vou fazer com essa informação, venho pensando nisso há muito tempo, mas eu fico pensando se, assim, o problema dessa doença, se o fungo está lá dentro, pelo menos o que a gente sabe agora, até agora, né? Se o fungo está dentro da planta, crescendo, sem esporular, o prejuízo não é grande da cana, né? Aliás, na verdade, nem se sabia que o fungo estava dentro até a gente começar a trabalhar e ver que, na verdade, as plantas que são ditas resistentes têm fungo dentro e que o fungo cresce, né? Mas eu queria, de alguma forma, impedir... Eu estou vendo, tenho vários caminhos, várias hipóteses de como que eu posso interferir no processo de esporogênese do fungo, porque precisa ter um sinal. Mas, obviamente, também a gente tem que ter várias opções, né, de interferência, e aí uma delas, como ela ativa essa enzima, não sei como, se impedir isso, a gente impediria o progresso desse, ou pelo menos dele parar de desenvolver. Você acha que isso faz sentido? Que eu tô falando? Fazer faz. O único problema, assim, a ptal ela é característica de gramínea, né? É uma fenilalanina monoliase que consegue usar tanto fenilalanina como tirosina. E teve um trabalho recente de um pessoal em Brachypodium, eles mostraram que é um dos papas de lignina, mostrou que 50% da lignina em Brachypodium é produzida via ptal. Os outros 50% via pau. Então, assim, é metade. Metade. Eu não tinha essa informação, na verdade. E tem um trabalho agora desse ano, que saiu na Frontiers, que é de um research topic que eu estou editando, do Clint Chappell, que é outro papa da lignina. Ele mostrou em sorgo que você tem diferente. Ele mostrou quais são os pools de metabólitos que são produzidos via ptal, via pau, via fenilalanina, via tirosina. Então, você consegue entender assim, o que é produzido, quais são os compostos que são produzidos a partir de cada pool de Vai sair logo aminoácidos. Posso te passar depois, de aminoácidos e de genes. O único problema disso daí é que você afetar uma enzima que está tão no início da via, você tem todo o problema de lignificação da própria planta como um todo, né? Tipo, a ptal ela vai ser responsável pela produção não só de lignina, por mais que você tenha em cana uma quantidade de cópias enorme e você tem diferentes parálogos que vão ser relacionados com diferentes grupos de compostos, mas geralmente eles acabam, um gene como pau e ptal, eles acabam sendo responsáveis pela produção de praticamente qualquer tipo de fenilpropanoide, né? Eu tinha impressão, porque eu vi muita diferença. No outro, quando você vê na base, onde não está tendo o desenvolvimento do chicote, a gente não só tem a pau. Então talvez você tem alguns genes, por exemplo, CCR, que é um dos genes biosintéticos mais downstream, você tem em Arabidopsis dois TCCRs. Um deles só é expresso em caso de estresse ou quando o outro gene não é. Se você silencia um, ele acaba sendo ativado. Talvez se o fungo especificamente ative esse gene e no desenvolvimento normal da planta ele não seja ativado, eu acho que valeria a pena, de fato, eu olhar acho que para deve ele. ser por aí mesmo, porque eu estou falando da região que eu analisei, é o meristema apical. Então, acho que não é normal no meristema a gente talvez ter ativação das duas, por exemplo, para fazer a estrutura do pomo, né? Então, talvez faça sentido, certo? Faz, eu acho que faz sim. Aí você acha que inibindo a lignificação, você impede que o fungo produza essa estrutura. Exatamente. Fiquei pensando nisso, sabe? Porque se o fungo ficar lá, porque eu estou tentando ver de várias frentes, né? E, logicamente, é para poder também trabalhar na formação dos alunos, né? Escolher genes diferentes para a gente poder distribuir, para cada um poder analisar essas coisas, né? Para o futuro, não é uma coisa que eu tenho que fazer. Mas vocês já testaram, por exemplo, que tem alguns grupos, por exemplo, a Gláucia, aqui da USP, ela publicou, acho que, não sei se eles publicaram, mas ela já apresentou esse trabalho algumas vezes que eu vi. Eles têm cana-de-açúcar silenciado para COMT, por exemplo. Vocês já testaram ver se nesses genótipos o fungo se dá bem? Porque COMT não só muda o teor de lignina, como muda a composição. Talvez isso também afete o desenvolvimento do chicote. O desenvolvimento do fungo. Isso é uma coisa que eu pensaria. E eu sei que eles têm. Eu não sei. Seria uma coisa, assim, inclusive interessante pela própria composição, né? Que muda
E geralmente unidade S tem uma relação com um patógeno, então seria algo bem legal de se ver. Agora, a única coisa que eu sempre fico um pé atrás quando você afeta um gene tão upstream da via é você afetar demais o desenvolvimento da planta, né? Porque talvez no meristema ali ele não seja expresso, mas em toda a outra parte do colmo, se for super expresso assim. Mas eu acho que vale a pena, porque como é uma coisa induzida pelo fungo, talvez seja um dos parálogos que sejam induzidos, que é muito comum na via, né? Você ter parálogos que quase não são expressos e só são expressos em caso de estresse biótico. Bacana. Legal. Obrigada, Gil. Sorry. Eu tenho uma pergunta, mas ela foge um pouco da temática do seminário dele, Gabriel. Então, se você quiser abrir para quem quer falar especificamente. Bom, pessoal, temos... Igor, não sei como é que está o seu tempo. Está tranquilo? Eu tenho uma perguntinha também, mais ou menos na continuação disso. Em cana-de-açúcar, pelo menos, tem assim, uma associação entre a razão SG e a digestibilidade, certo? Quando você mostrou que o CSE2 tinha uma maior eficiência de sacarificação, vocês atribuem isso somente à redução global do teor de lignina ou a subunidade H também tem algum impacto direto na... O grande problema é que, assim, é muito difícil a gente conseguir analisar o impacto de composição de lignina, porque geralmente se afeta o conteúdo também. E você vê, por exemplo, em Poplar, por exemplo, que se aumenta a celulose também. Então, tem várias situações ali que tem que ser considerado. Em teoria, um aumento na quantidade de H seria muito benéfico, porque ela não tem as metoxilas ali, então ela tem menos capacidade de fazer ligação carbono-carbono. Em teoria, seria algo muito, muito interessante. É uma estratégia que se busca, mas geralmente, eu não me lembro de outro caso. Toda planta geneticamente modificada que produz mais H, ela tem um fenótipo de crescimento. Então, você tem uma penalidade ali, e eu não entendo bem por quê. Assim, na verdade, uma das coisas que é bem interessante, você tem várias linhas de pesquisa que tentam identificar por que quando você silencia um gene de lignina, você tem um fenótipo de crescimento. Isso que eu mostrei para vocês, do sistema vascular, é o mais óbvio, mas não é o único. Porque, assim, quando você, se fosse uma única razão, todo mutante de lignina teria o mesmo fenótipo e teria os mesmos problemas, o que não é o caso. Quando você mexe, por exemplo, em HCT e C3H, são plantas que têm um fenótipo terrível, assim, elas são anãs, assim, péssimas. Em Arabidopsis, elas não se reproduzem, quase não tem como analisar. Geralmente, eles analisam heterozigoto, enfim. Agora, genes mais downstream, tudo bem, genes mais upstream, tudo bem, os fenótipos variam muito. Então, a gente não sabe quais são as bases moleculares reais do fenótipo de crescimento. É toda uma linha de pesquisa. Se fala em acúmulo de compostos tóxicos, você pode ter acúmulo de composto que afeta o transporte polar de auxina, por exemplo, isso que já foi visto também. Acúmulo de flavonoides, tem uns flavonols que são moduladores do transporte polar de auxina. Tem vários efeitos ali, inclusive acúmulo de ácido cinâmico, ácido ciscinâmico, ele tem uma atividade biológica super forte. Então, assim, se você bloqueia a via de lignina, acumula ácido cinâmico, a luz converte ácido transcinâmico em ciscinâmico, isso aí afeta o transporte de auxina, afeta processos morfogênicos, é uma coisa, assim, muito interessante. Então, assim, para eu te falar, aumento de unidade H é algo altamente desejável, mas geralmente plantas que aumentam a unidade H, elas têm um fenótipo de crescimento que afeta a sacarificação e a produtividade. E geralmente, quando a gente afeta a composição, afeta o conteúdo. Então, a minha melhor resposta para você é, muito provavelmente, a maior parte desse aumento de sacarificação é pelo menor teor de lignina, isso com certeza, e deve ter uma contribuição que eu não sei mensurar do enriquecimento de unidade H. Inclusive, eu revisei um artigo recentemente que era tudo Arabidopsis, eles tentaram fazer uma combinação assim de uma planta que tinha mais unidade H e ainda colocar acilar alguns hidroxinamatos, a planta também não sobreviveu. Então, unidade H é sempre um pouco complexa nesse assunto aí. E no caso de gramíneas especificamente, a ausência da CSE, assim, pelo menos quando a gente faz avaliação, eu não trabalho diretamente com via de lignina, mas a gente sempre olha, né, pela relação com fibra. Continua sendo atribuído a HCT o papel, e não... Então,
Não sei se há outros candidatos ou... A gente acaba achando CSI-like, né? Aqueles genes que não são bona fide e tal, mas isso aí deve ser monacil, glicerol ou lipase. A CSI é uma neofuncionalização dessa família de lipases, né? Por exemplo, um estudo que a gente fez recentemente comparando genótipos de fibra alta e fibra baixa, basicamente acende a via toda, não acende CSE, nem possíveis homólogos, e a HCT acende. Eu não sei se é pelo papel amontante ou se tem realmente atividade maior. Aparentemente, teve um trabalho recente que o pessoal silenciou HCT em sweetgrass. E o fenótipo não dá tão drástico quanto dá em eudicotiledônia, porque eudicotiledônia você rebenta com a planta se você silenciar HCT. Mas uma coisa que foi descoberta pelo mesmo grupo que caracterizou o PTAL, que eu acabei de falar para a Cláudia, eles descobriram isso foi super interessante, saiu agora em 2019 na Nature Plants. Eles descobriram uma ascorbato peroxidase que é bifuncional. Ela usa ascorbato e ela consegue usar ácido paracumárico. Então, toda aquela parte que eu mostrei para vocês de ácido clorogênico com chiquimato, ela pula tudo. E ela converte paracumárico em ácido cafeico, e ácido cafeico pode ser convertido em cafeio-CoA direto lá com o 4Cl e vai embora. E eles viram que tinha em Brachypodium e Arabidopsis, e que essa via ela era muito mais ativa em gramínea do que em Arabidopsis. Então, muito provavelmente, em gramínea você tem HCT trabalhando, mas você tem uma via de paracumárico para cafeico direto, usando essa... Eles chamam de C3H sem o apóstrofo, né? É uma APX, C3H. Então, você tem mais de um caminho. Então por isso, não vai ter CSE bona fide, não existe, pelo menos em cana a gente viu, não viu, e nem em sorgo não tem, milho não tem nem atividade in vitro quando você faz extrato de proteína, não vê. Mas muito provavelmente é via HCT e via essa outra que trabalha por cima, pulando toda essa parte, indo direto para GIH e GIS. Eu sugeriria para vocês começarem a procurar por esse gene também, porque é uma coisa que a gente não sabia, mas a maioria dos trabalhos, mesmo depois da publicação desse paper, eles ainda negligenciam a importância desse gene. Mascorbato peroxidase, é isso? Eu te mando o paper por e-mail, tá para acabar que eu te mando, que é um paper, é super bonito o paper, assim, é um paper, nossa, maravilhoso. E é uma ascorbato peroxidase bifuncional. Tá bom, obrigado, Igor. Valeu. Pessoal, mais alguma pergunta? Senão eu vou passar para Maria Lúcia. Maria Lúcia sempre me aperta, deixa eu ver. Não, na realidade, Igor, primeiro, parabéns pela sua palestra, acho que foi muito clara, muito didática, muito obrigada. A minha pergunta é a seguinte, eu sempre tenho uma ligação forte com a CPMBio, né? Fiquei 6 anos lá, e não sei se você conhece o princípio do eucalipto transgênico. Esse que diminui tempo do corte. Né? É da parede celular, é uma beta-glicosidase, eu acho. Acho que é uma endoglucanase. Endoglucanase, Eu nunca entendi muito bem o que acontece, né? Quer dizer, na realidade é uma superexpressão dessa enzima, né? Se não me engano é de Arabidopsis no eucalipto. E o que acontece realmente, né? Afrouxa a parede? Pelo que eu me lembro que eu discuti com o Marcos Buqueride na época, que a gente até deu esse exemplo na nossa disciplina de biotecnologia, essa enzima, ela atua durante a expansão celular. Então, durante a expansão celular você tem crescimento, afrouxamento, e ela corta algumas ligações, eu acho que é de interação entre celulose e hemicelulose, ou de hemicelulose, e ela, assim, superexpressando ela, eu acho que você aumenta o período de expansão celular. E aí você tem um crescimento mais rápido. Acho que a planta, em vez de ficar 7 anos, fica 5 anos. 5 anos, porque ela cresce mais rápido, porque há um afrouxamento mais rápido das células, e aí a célula consegue expandir mais rápido, e acho que a planta atinge... Eu nunca ouvi falar, Maria Lúcia, se a composição da madeira muda, por exemplo. Eu acho que não. Não, porque quando você faz a análise para liberação, né? Eu estava lá na época, a empresa tem que demonstrar que alguns parâmetros importantes para a indústria não podem ser drasticamente afetados, né? Eu lembro disso. Mas eu até andei lendo, olhando alguma coisa, mas é sempre, como é confidencial, né? A gente não tem muito acesso ao processo, né? É sempre parcial, né?
mas basicamente você está me fazendo entender que é durante o processo de logação e... Não é, porque assim, a parte de parede secundária que a gente trabalha é depois que a célula já parou de expandir. E essa enzima, ela não é de parede secundária, é uma enzima que atua durante o crescimento, a expansão celular mesmo. E aí, aparentemente, uma atividade mais intensa dela faz com que a célula cresça mais e mais rápido, né? E aí a deposição de parede secundária demora um pouco mais para acontecer, mas pelo menos a célula cresceu mais, né? E aí o processo é mais rápido. Isso é o que eu me lembro de ter conversado com o Marcos. É isso mesmo. E ter conversado com ele, porque ele entende mais dessa parte dos polissacarídeos, né? Que é o que é bacana aqui da nossa complementaridade, mas era o que eu lembrava, Maria Lúcia. Pessoal, mais alguma pergunta aqui no chat? Acho que não, só agradecimentos aí. Acho que sim, Tá bom. Bom, se não tem mais perguntas, acho que eu vou agradecer uma última vez ao professor Igor. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades no futuro, que você possa contar a continuação da história, trazendo novos resultados. Doido para contar a continuação para vocês. Eu agradeço demais o convite, foi muito bom. Espero contar com vocês. A gente tem disciplina de seminários aqui. A gente está no momento de elaborar listas. O nome de vocês estão constando aqui. Vocês vão receber convite, viu, para palestrar para a gente. Muito obrigado pelo convite, pessoal. A gente agradece. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Até mais.